2 Coríntios 2, do 14 ao 17. E o título da mensagem é Ande próximo da revelação do Espírito Santo. Amém? Hoje o Espírito Santo vai pegar um pouquinho nós, né? Deus, ele vai conduzir de uma forma que ele preparou. E ele vai chamar muito a nossa atenção. É um versículo muito conhecido, vocês vão entender. E ele vai chamar muito a nossa atenção, porque às vezes nós se distraímos, né? A gente ora, a gente busca, mas será que nós estamos se humilhando mesmo e buscando? Então, o tema é, ande próximo da revelação do Espírito Santo. Nós temos que sempre estar sensível à voz de Deus. E aqui em 2 Coríntios, do 2 ao 14, versículo 14, aqui no contexto, né, fala o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Então, é um versículo assim que chamou também a minha atenção, é o cheiro, né? E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, que nos que se salva e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E estas coisas que é idôneo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui era o caráter dos frutos do ministério de Paulo. E é um caráter que nós também temos que buscar, que nós também temos que nos envolver, né? E eu peguei o gancho desta palavra e fui lá em 2 Crônicas, do 7 ao 14. Mas eu vou aqui ler para vocês. A Ana fez aqui para mim, né, Ana? Glória a Deus. Eu vou ler 2 Coríntios, do 2 ao 14. Ah, não, já li. Desculpa, gente. É que o pastor está aqui. Eu te amo, hein, pastor? Não é fácil. Não, misericórdia. O nosso pastor é uma bênção, né, gente? Então, assim, é uma responsabilidade estar aqui. Não, pastor, a unção está vindo aqui. Glória a Deus. 2 Crônicas, né? O 12. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E aí, a palavra-chave que nós vamos é no versículo 14, que é um versículo que todos nós conhecemos e a gente ora muito, né, de acordo com esse versículo. E eu meditando, irmãs, né, amados, eu fui meditando, eu fui falando com Deus, né, o que é o povo, né, o que é se humilhar, o que é se converter, né, dos nossos maus caminhos, que daí ele fala que perdoa nossos pecados. Então, amados, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus, ele foi me revelando assim, vários tópicos, né? Ele foi ministrando no meu coração, e eu creio que vai ministrar no coração de vocês também, porque não é só eu se humilhar, não é só eu buscar aclamar, nós temos que ter aquela convicção que nós estamos fazendo em espírito e em verdade, que nós estamos com certeza que Deus está ouvindo o nosso clamor, que nós realmente estamos nos humilhando. E aí o primeiro tópico será que somos povo de Deus?
Quem faz parte do povo de Deus tem que viver em santidade. Temos que ser conduzidos pela voz de Deus. Então, o que ele falou aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então nós temos que ser esse povo de Deus. Nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração. E a voz de Deus é o que nos leva a uma vida de milagres. E a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Essa palavra, irmãos, está em Salmos 29:4. Nós temos que ter essa voz, né? Que é a voz que nos leva um milagre. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Então, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né? Ele ouve dos céus e Ele vem, perdoa nossos pecados e Ele sara a nossa terra. E então isso tem me chamado muito a minha atenção, e eu tenho buscado muito o Senhor, porque como no segundo tópico, ele fala: se humilhar é reconhecer que nós estamos debaixo da potente mão de Deus. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E é reconhecer, né? Nesse mesmo tópico, é reconhecer que Deus tem o governo de nossas vidas, e abrir mão do orgulho, né? É tirar todo aquele orgulho, é tirar toda aquela arrogância de dentro de nós, e é nós ter aquela certeza que Deus, né, Ele está com as mãos potentes dEle sobre a nossa vida, Ele está cuidando da nossa vida, das nossas necessidades, porque Ele é poderoso, Ele tem a voz que busca por nós, mas nós temos que buscar Ele. A voz dEle é majestade, a voz dEle é cheia de poder, e nós temos que invocar essa voz, nós temos que ter certeza que Deus ouve e atende a voz do nosso clamor. Então nós temos que ter essa convicção. E aí ele fala também, nesse mesmo versículo, né, que se nós orar e buscar a face do Senhor, né, e se converter dos seus maus caminhos, o que é orar? Orar é ter uma vida de oração com Deus, é ter um diálogo, é ouvir a voz de Deus, orando em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que estar orando, nós temos que ter esse diálogo, nós temos que se envolver com o Senhor. É uma certeza que nós temos, é quando nós entregamos a nossa vida em oração, é não ter preguiça, porque sim, não pensa vocês que eu não tenho preguiça, que o ministério da intercessão não tem preguiça. Às vezes a gente fala: poxa, mas eu tenho que ir, mas eu vou. E Deus, quando a gente chega aqui, Deus, Ele entra tão assim na nossa vida, que Ele opera sinais e maravilhas, Ele faz coisas grandes, não só na nossa vida, mas como na igreja, no povo dEle. E nós temos clamado. Hoje a pastora, nós tivemos a honra da presença dela, né? Ela ministrou nos nossos corações, né? Ela viu que o clamor, né? Então nós temos que estar ali, alicerçados na fé. Nós temos que estar buscando em oração, clamando, orando. Porque o que é uma oração? Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e sempre vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos que estar orando em todo o tempo, nós temos que estar suplicando, né, com o Espírito, e vigiando, irmãos. Não é só orar, nós também temos que vigiar, nós temos que ver a palavra que nós estamos liberando, né, se realmente Deus está usando a nossa boca para nós estar orando, para nós estar abençoando a nossas famílias, as pessoas mais próximas, como nós temos a responsabilidade, o grupo da intercessão, irmãos, tem uma responsabilidade muito grande. Sempre a gente conversa, né, nas nossas reuniões, que nós temos uma responsabilidade da nossa oração, desde a raiz, começar na raiz. Quem é a raiz desse templo?
né? É o pastor, é a pastora, eles são a raiz, e nós temos por obrigação sim, de estar apresentando a vida deles, pedindo a direção para Deus, para a vida deles, para que Deus venha cumprir os planos que Deus tem para a vida do pastor Rogério, da pastora Angélica, né? Porque nós dependemos deles, é através deles que nós recebemos a presença do Senhor, a palavra do Senhor, quando é revelada aqui. Então nós, como grupo de intercessoras de oração, nós temos que estar cercando a família com fé e amor em nome de Jesus, orando em todo o tempo. Não é só orar hoje e daqui uns dias, não, é todo o tempo, é todos os dias. Nas nossas orações nós temos que estar apresentando, em oração o altar, o ministério do louvor, nós temos que estar apresentando todos os ministérios da casa de oração. Então nós temos um comprometimento muito grande, né, em favor à casa do Senhor, em favor ao povo do Senhor, que tem buscado o Senhor de todo o coração. Então isso é uma oração, mas nós temos que vigiar, irmãos. Como tem sido a nossa oração, é de todo o nosso coração, é com toda a nossa alma, é com intimidade. Nós temos buscado essa intimidade com o Senhor, nós temos se envolvido, né, se aproximado do Senhor, porque aquele que se aproxima do Senhor, ele revela as suas boas obras. Então, irmã Cida, eu tenho orado, eu tenho clamado, e às vezes eu não vejo resposta. Amados, aprende uma coisa, é no tempo de Deus, mas confia naquela oração que você fez. Você dobrou teu joelho, orou de pé, orou no silêncio, orou gritando, eu não sei, mas pode ter certeza que Deus, Ele ouve a oração de um justo, e a oração de um justo pode muito em seu efeito. Então confia, a oração é um símbolo muito forte para a nossa vida, e muitas vezes nós fugimos, muitas vezes nós faz aquela oração assim, do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, oh glórias a Deus. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração muito forte, ela é uma oração que nos sustenta, que nos ensina, que nos agrega a Ele. A oração do Pai Nosso é maravilhosa. Eu costumo orar o Pai Nosso na minha casa todos os dias, com o meu joelho dobrado. Eu dobro o meu joelho e o Pai Nosso está ali. Mas nós não podemos fazer essa oração de um modelo. Nós temos que estar ali sabendo que nós estamos orando em espírito e em verdade, e sabendo que Deus está ouvindo, sabendo que Ele está respondendo, porque Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha, se a gente vai, né, observando a cada palavra, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossos pecados, perdoa nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque dele é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Então a oração é isso. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar da oração, mas Deus, Ele tem me cutucado sim, amados. Às vezes eu falo, eu não vou, pastora. Ô pastora, às vezes eu falo, eu não vou levantar essa madrugada, não vou. Mas dá 2h30, Deus está me incomodando. Aí eu falo, Senhor, então me dê forças. Então, que o Senhor me dê equilíbrio no meu corpo, porque tem hora que o corpo grita. Viu, pastor Rogério? O corpo grita, o corpo precisa dormir, descansar. E eu tenho vigiado nisso. Às vezes 8h30, 9 da noite, irmãos, pergunto para o meu marido, eu já estou dormindo, porque eu sei que na madrugada eu tenho um chamado, e esse chamado é um comprometimento, tá? E isso é tudo para a honra e glória dele, e que ele cada dia mais, que ele me sustente, e que ele levanta valentes para a oração, para interceder, porque a oração é onde, irmãos, ela nos protege, a oração é onde ela nos leva à intimidade com Deus, a oração é onde ela nos entrega tudo ali, e sabe que Ele vai nos atender, que Ele vai nos abençoar, é através da oração. Então não tenha preguiça de orar, busca o Senhor. Eu não consigo orar 5 minutos, ore 1 minuto, amanhã ora 2, depois ora 3, eu vou falar aqui uma coisa do meu marido, do Marcos. O Marcos, ele não era muito de orar não.
Hoje eu vejo todos os dias, até um exemplo, até mesmo para mim. Antes dele sair, ele pega a Bíblia. Ele põe a Bíblia debaixo do travesseiro dele. Ele pensa que eu não vejo, mas eu vejo. Então, amados, é a oração. Isso é fruto de oração. Porque sempre que eu oro, pastora, para o meu marido, eu falo que ele venha ser mais espiritual do que eu. Que ele venha realmente conhecer esse Deus, se envolver, se fortalecer no Senhor. E Deus está trabalhando, né, Marcos? Em nome de Jesus. E é isso, irmãos. Tem mais aqui, viu? A pastora me deu um tempo aí, pastora. E Deus, Ele fala nas Escrituras que precisamos tornar os ouvidos abertos e ouvir mais a voz de Deus. Nós temos que estar com nossos ouvidos abertos, irmãos. Nós temos que prestar atenção na voz do Senhor, Leandro. Se nós prestamos atenção no que Ele tem nos falado, mesmo que você às vezes não está entendendo, mas Ele fala, opa, Ele está me ouvindo, então eu vou revelar o que eu tenho preparado para Ele. E é assim que Deus trabalha, quando nós estamos com os ouvidos abertos, quando nós estamos sensíveis a tudo aquilo que Ele tem planejado para nossas vidas. Nós precisamos cada dia mais, amados, buscar a face do Senhor e buscar o desejo de Deus para nossas vidas, porque se nós buscamos a face do Senhor e os desejos dEle para nossas vidas, Pai, pode ter certeza que Ele vai trazer a resposta, pode ter certeza que Ele vai cumprir aquilo que Ele planejou, em nome do Senhor Jesus. Buscar a face do Senhor é ir a Deus, buscando o desejo dEle para a nossa vida. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós buscar Ele, nós vamos encontrar Ele. Amém? E se nós achar Ele, nós vamos achar Ele, buscando Ele de todo o nosso coração. Com todo o nosso coração nós temos que buscar o Senhor, porque aquele que busca o Senhor, ele acha. É um versículo que eu amo. Aquele que acha, ele encontra a vida. E sabe mais o que você encontra? Está lá em Provérbios, eu não lembro, eu sei que é em Provérbios. Você encontra o favor de Deus. Então quando nós buscamos Ele, pastor, ainda que a luta está grande, essa aflição que está nos afligindo, mas se nós buscar Ele, nós vamos encontrar a vida, nós vamos encontrar o favor dEle. Ele entra com intervenção nas nossas causas, nas nossas necessidades. Não pensa vocês que eu não tenho tribulação, não pensa vocês que eu não tenho luta. Hoje mesmo, conversando com meu marido, pela manhã, eu falei para ele, eu não aceito. A nossa vida tem que estar 100% na mão do Senhor. Eu não aceito isso, eu não quero isso. Ele sabe, Ele está aqui. Eu quero tudo na direção do Pai. Eu quero o Senhor Jesus conduzindo a nossa vida. Porque quando Ele vai conduzir, é Ele que vai trabalhar por nós, e não eu. Amém, amados? Se nesse mundo tem muitas distrações, né? Nesse mundo tem muitas distrações, e é onde nós temos que vigiar, temos que buscar de todo o nosso coração. E se converter dos seus maus caminhos, em verdade vos digo, se não vos converteres, e não vos fizerdes como criança, de modo algum, entrarei nos reinos dos céus. Mateus 18:3. Presta atenção, irmãos. Se nós realmente não se converter dos nossos maus caminhos, se nós não se converter do pecado, não fugir da aparência do mal, presta atenção, irmãos, é a palavra do Senhor que está nos revelando aqui. Em verdade vos digo, se não vos converterdes, não fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então é muito sério. A palavra do Senhor, ela é muito séria. A vida com Jesus, ela é simples, ela é maravilhosa, mas nós temos que estar convertido, nós temos que estar na obediência do nosso Senhor. Então, outro tópico, saia do caminho da imoralidade, do caminho que está fora da direção de Deus. Se converter é andar nos princípios do nosso Deus, na obediência. Temos que andar no caminho da verdade, temos que andar debaixo do céu.
E aí vem, sara a nossa terra. É outro tópico que também ministrou no meu coração. E eu até sonhei com a pastora, eu comentei com ela que eu estava orando. E aí eu fui tirar o meu soninho. E eu sonhei falando do versículo da Bíblia para a pastora. E a pastora me abençoou, né? E eu falei, Deus, então o Senhor está testificando, é isso mesmo. Porque eles são os anjos da igreja, né? E quando a gente sonha assim, é muito gostoso, porque é uma confirmação do Espírito Santo. E aí o que é sarar a nossa terra, né? Sarar a nossa terra é que seremos honrados e teremos uma herança bendita se acharmos na presença do Senhor. Deus, Ele nos sara de todo o mal e teremos bênção sem medida do Senhor. Sara a nossa terra, é sara tudo. Se nós realmente se converter do nosso mau caminho, se nós realmente buscar o Senhor de todo o nosso coração, se nós orar, se nós se consagrar, nós em jejum, pode ter certeza que Ele vai sarar a doença, Ele vai sarar a nossa vida financeira, Ele vai sarar todas as nossas necessidades. Nós vamos superar, como nós estamos nessa série de superação. É uma série muito, muito válida, viu, pastor? Porque eu estou nesse propósito. Pai, o Senhor vai me ajudar a eu superar todas as crises a qual eu estou vivendo. É crise financeira, é na saúde, é com problemas na família. Eu quero superar, porque o Senhor não deu essa série para mim passar o mês e não aconteceu nada. E eu já estou vendo resposta de Deus. Eu já estou vendo o trabalhar de Deus, em nome de Jesus. E aí João 6,35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é aquele que vem a nós, e nunca nós vamos ter fome, porque quem crê nele, nunca mais vai ter sede, porque aquele que bebe a água da fonte, nunca mais ele vai ter sede. Aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar lhe dando pão. Uma coisa que nós, lá em casa eu tenho muita gratidão, é a mesa. A mesa, quando eu preparo aquela mesa, eu agradeço a Deus, e eu clamo a Deus, pastor. Eu falo para o Senhor, assim como o Senhor está abençoando a minha mesa, vem abençoar a mesa do teu povo, dos teus filhinhos amados, dos órfãos, das viúvas. E é assim que Deus tem trabalhado. E eu sou grata a Deus. E também, pastores, de madrugada eu orando, né, no Salmos 18, que é o da leitura bíblica. E Deus me deu uma palavra, eu até compartilhei com as amigas de Jesus, que Ele nos cinge de força e Ele aperfeiçoa o nosso caminho. E ontem, eu e o Marcos estava ouvindo a entrevista da presidente da Magazine Luiza. Nós estávamos ouvindo ela, e ela falou exatamente isso, que não importa se o seu negócio é pequeno ou é grande, não importa o que é, mas que nós sempre venha nos aperfeiçoar, sempre buscar Deus, para que Deus venha aperfeiçoar o nosso caminho, a nossa vida. E eu fiquei feliz, porque eu ouvi aquela mulher, eu não sei se ela é convertida, eu não sei, mas é uma mulher que tem umas palavras sábias. E aquilo, como eu estou aí começando, né, o meu negócio, eu falei, nossa, não é porque é pequeno, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que avançar. E aí eu vou meditar em Salmos, lá ele fala, né, que Deus, Ele nos cinge de força, e é Ele que aperfeiçoa o nosso caminho. Então, amados, a vida em todas as nossas áreas, nós temos que aperfeiçoar, nós temos que nos renovar, porque a palavra de Deus é como eu disse, 2 Crônicas, né, 14, o versículo 14, é um versículo muito conhecido, mas ele renova, né? Cada vez que você vai meditar nele, ele traz o renovo,
Ele te traz o conforto. Então, amados, essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou. E eu tenho certeza que brindou o coração de cada uma de vocês. Busque sim o Senhor de todo o coração. É como ele fala aqui, se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, nós somos o povo de Deus. Nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui porque nós somos filhinhos amados do Senhor. E Ele deixou a herança aqui para nós. E Ele não faz acepção. Ele não deixou só para o pastor, para a pastora, para o Zé Paulo, para mim, para os irmãos. Ele deixou para os filhinhos amados, para aqueles que buscam Ele, que invocam o nome dEle. Então nós temos que estar assim, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Amém, amados? Que Deus abençoe. Eu vou passar para a nossa pastora.